respeito ao meu projeto de pesquisa de doutorado. Eu comecei a fazer um doutorado aqui em Portugal, em Coimbra, há alguns anos atrás. Fiz 2 anos lá, mas por motivos financeiros eu tive que retornar ao Brasil e levei o meu projeto de pesquisa, parte dele pelo menos, de volta para a área da teologia, que é onde é a minha formação, na Escola Superior de Teologia, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, uma escola luterana, onde eu já havia feito o meu mestrado. E o título, então, como dito já, da minha comunicação, é a hermenêutica bíblica a partir da Reforma e os seus desafios contemporâneos, da ressignificação do texto à ressignificação da vida, e é esse subtítulo que nos chama mais a atenção nessa exposição que farei. Como disse, faz parte do meu projeto de pesquisa, então significa que é uma comunicação que está em andamento, é um projeto que está acontecendo. Nasceu no meu projeto de mestrado, quando eu tive um contato bem forte com a leitura popular da Bíblia, e por ali, pela leitura popular da Bíblia, me abriram alguns horizontes que me trouxeram até essa pesquisa. A título de introdução, a Reforma de Lutero teve a Escritura como fundamento de sua crítica contra os abusos que ele identificou nas práticas da Igreja de seu tempo. As 95 teses de Lutero, que simbolizam o marco da Reforma Protestante, foram precedidas por um longo caminho de um homem em busca de um Deus misericordioso. Significa que antes das teses, antes dos eventos que sucederam às teses, estamos diante de um sujeito em crise, frente ao Deus juiz, que pune o pecador. E o âmago dessa crise é uma pergunta que lemos nos próprios textos de Lutero. Eu, Martim Lutero, como serei salvo? Eu me dizia continuamente, se pudesse ser verdadeiramente piedoso, satisfazer teu Deus, merecer a graça. Foi no Evangelho que Lutero encontrou a resposta para a sua angústia. Mais especificamente, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, um texto que já foi referido várias vezes aqui, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Sabemos que não se trata apenas de um versículo isolado, mas de todo um processo de leitura, de interpretação, reflexão, aulas, e mais especificamente sobre as cartas de Gálatas e Romanos, que alimentariam as conclusões de Lutero sobre essa justiça de Deus. E esse genitivo é importante, né? Uma justiça que provém de Deus. Assim, Lutero descreve o seu encontro com a justiça justificadora de Deus. Enquanto meditava dia e noite e examinava a lógica destas palavras, a justiça de Deus se revela no Evangelho, como está escrito, o justo viverá pela fé, comecei a compreender que a justiça de Deus aqui significa a que Deus dá, pela qual o justo vive, se tem fé. O sentido da frase é, pois, o seguinte: o Evangelho nos revela a justiça de Deus, mas essa justiça é a justiça passiva, pela qual Deus, em sua misericórdia, nos justifica por meio da fé. Imediatamente senti-me renascer e me parecer haver entrado por portas largamente abertas no próprio paraíso. Quanto mais havia detestado esse termo de justiça de Deus, tanto mais o amava agora, acariciava-o como palavra dulcíssima. E é importante destacar a forma como Lutero coloca os seus sentimentos, nas conclusões que ele chega a partir das suas interpretações das Escrituras. Sua crítica não teve por base sua própria consciência ou experiência religiosa, embora fica muito claro nos comentários de Lutero o quanto as suas experiências foram motivadoras das suas ações. Sua crítica não se fundamenta nas doutrinas da Igreja, mas as critica com base em seu protesto, que apelou à Escritura, e nela encontrou a sua força e a sua direção. É um fato conhecido que a Reforma de Lutero tem as suas bases, em suas bases a Bíblia, a sua leitura e a sua interpretação. A hermenêutica bíblica, que se desdobra e influencia a hermenêutica dos textos em geral, teve, portanto, na Reforma, uma importância vital, já que o apelo de Lutero foi à Escritura, ou às Escrituras, ao Evangelho nela revelado, é necessário encontrar o sentido do texto bíblico para que toda doutrina e prática sejam avaliadas e submetam à palavra da Escritura. Passados 500 anos, a hermenêutica é um dos campos mais abrangentes da teologia, de modo que a hermenêutica filosófica encontra suas raízes em hermeneutas bíblicos e teólogos.
Não há necessidade de olharmos para a história da leitura e da interpretação da Bíblia desde a Reforma até os nossos dias, um tema que já está bastante documentado e pesquisado na literatura a respeito da hermenêutica. Métodos hermenêuticos, especialmente o histórico crítico e o histórico gramatical, são desenvolvidos a partir da necessidade de chegar ao sentido do texto pretendido por seu autor, basicamente por meio de pesquisa histórica, filológica e dos processos formativos dos textos. A presença desses métodos que citei, histórico-crítico e histórico-gramatical, pode ser amplamente observada em igrejas e em escolas de teologia no Brasil, meu contexto. Contudo, a partir da situação atual da hermenêutica, quando o leitor se insere no texto, ou quando o leitor passa a ser mais considerado no processo de leitura e interpretação do texto, a hermenêutica bíblica passa a repensar a sua tarefa e os seus métodos, pois os seus resultados exercem influência decisiva em componentes da teologia prática, nos quais a Bíblia tem importância destacada, a saber, a homilética, a educação cristã e o aconselhamento pastoral. E é nesse ponto que o meu olhar para a reforma de Lutero e para os desafios que ela me propõe focaliza em questões presentes no cotidiano de pessoas envolvidas no ministério cristão. E eu trago um questionamento, e aqui eu tenho a oportunidade de compartilhar com vocês um pouco das minhas angústias também. Como as pessoas hoje leem a Bíblia? E quais são os efeitos que a narrativa bíblica trazem para as suas vidas? Não é pergunta de como a Bíblia lida na academia, mas como as pessoas, no dia a dia, leem a Bíblia e quais são os efeitos que as narrativas bíblicas, ou a Bíblia como grande narrativa, tem em suas vidas. O nosso olhar e a nossa interpretação sempre será a partir de onde pisam os nossos pés. É desse ponto que enxergamos o mundo. Então, o meu olhar é o de um leitor da Bíblia, de um professor de teologia nas áreas de Bíblia e hermenêutica, produtor de programas de estudo bíblico e de contos, baseado em histórias e personagens bíblicos para uma rádio em São Paulo, pastor de uma igreja batista, que tem na sua rotina o ensino bíblico, a pregação e o aconselhamento. Esse é o meu olhar, mas é também um olhar que aprendeu a observar atentamente a forma como as pessoas leem a Bíblia e como as pessoas, nesses âmbitos em que estou, demonstram o seu relacionamento com o texto bíblico. A preocupação que salta aos olhos é que a Bíblia parece estar distante do papel que um dia ela exerceu na vida de homens e mulheres que se deixaram transformar por sua narrativa. Parece que líderes religiosos foram formados para lerem a Bíblia numa perspectiva histórica. Mas essa perspectiva ficou na investigação do passado, para a qual a pergunta está sempre relacionada à história do texto, à autoria do texto, ou aos processos históricos, literários que formaram o texto. No entanto, a sua mensagem perde a força, e a novidade também perde a força, pois deixa de encontrar-se com o leitor e com a leitora. Esquecemos que é na leitura, no encontro dos mundos do texto e do leitor, que se encontra a voz viva do Evangelho. E há consequências práticas desse tipo de leitura da Bíblia, que a enxerga como um livro que trata das coisas do passado, um livro monumento da religião cristã, ou como um mero texto prova das doutrinas das nossas denominações cristãs. Eu aponto algumas dessas consequências. Primeira, aprendemos em seminários e em faculdades teológicas a ler a Bíblia como um texto do passado, impondo a ela os nossos métodos hermenêuticos de investigação filológica e histórica, o que em si não é um problema. O problema é que realmente nos convencemos de que é possível chegar à verdade do texto bíblico por um exercício puramente intelectual e acadêmico. Como diz o Frei Carlos Mesters, a exegese bíblica embarcou no ônibus da investigação historiográfica e nunca mais saiu dele. E esse é um problema, ele diz isso com pesar. Nos esquecemos que para esse mesmo texto bíblico sobre o qual debruçamos a fim de dissecá-lo academicamente, a verdade se encontra no dinamismo da vida. É verdade encarnada, como Jesus afirma no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma segunda consequência: líderes cristãos, professores, pregadores e conselheiros que são formados nos métodos históricos de leitura da Bíblia, que basicamente são todas as pessoas que frequentaram faculdades teológicas no nosso contexto, eles tendem a reproduzir esse método
de investigação histórica da Bíblia nas suas pesquisas, nas suas aulas, nas suas prédicas e nos seus aconselhamentos. Ou seja, quando falamos da Bíblia como fruto das nossas pesquisas históricas e filológicas, também estamos ensinando indiretamente as pessoas a lerem a Bíblia dessa maneira, como se as pessoas que não têm formação teológica pudessem mesmo reproduzir esses passos interpretativos em sua leitura diária das Escrituras. 2 resultados têm se destacado em minhas observações. O primeiro é um desinteresse pela leitura da Bíblia, uma vez que jamais uma leitora ou um leitor comum da Bíblia chegará às mesmas conclusões que um pregador ou um mestre chegou por meio dos seus caminhos de investigação histórica e científica. Segundo, as perguntas que as pessoas aprenderam a fazer para o texto bíblico estão sempre relacionadas ao seu passado e raramente ao que o texto quer dizer para elas hoje. São mais curiosidades do que a possibilidade de encontrar na Bíblia o sentido da vida hoje. Diferente era a leitura que o apóstolo Paulo fazia da sua Bíblia. Ele escreveu em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 6 e 11. Essas coisas ocorreram, e aqui ele fala dos personagens e das narrativas do passado, do nosso Antigo Testamento cristão, essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Sobre essa passagem, Carlos Mesters comenta: quando você for ler, leia como Paulo lia o Antigo Testamento. Isso é, tenha presente que você não vai ler uma história que só lhe mostra as coisas de ontem, mas sim uma história que também é espelho, onde você enxerga algo de hoje, de si mesmo e da sua comunidade. Ler a Bíblia como um espelho de si é possível quando a nossa chave de leitura não é o passado, mas sim a vida de quem lê. Se houver essa inversão, o valor dos métodos históricos está preservado e a Bíblia poderá nos comunicar a sua sabedoria. Acho curioso o fato de que a doutrina da inspiração das Escrituras encontre divergências entre nós quanto ao como aconteceu a inspiração e a respeito do conteúdo da inspiração. Mas raramente conversamos sobre a forma da inspiração, a linguagem e, especialmente se tratando da Bíblia, a narrativa. Por que resgatar a Bíblia como texto narrativo é tão importante? Diz, e cito aqui Jean-Louis K. em O Deus Oleiro, Dançarino e Jardineiro: a narração oferece um percurso para a experiência, não impõe verdades nem exigências morais. Ao contrário, abre uma porta e convida a entrar gradativamente em um mundo novo. As narrativas bíblicas apresentam uma mensagem basilar sobre o destino de cada qual e de toda a comunidade humana sob a forma de experiências a serem vividas e compartilhadas. O Evangelho é uma narrativa, como encontramos tanto em Lutero, para citar apenas um exemplo no seu hino Alegrai-vos, caros cristãos, onde lemos o seguinte trecho: alegrai-vos, caros cristãos, e alegres saltitemos e que confiantes e unânimes cantemos com prazer e amor o que Deus fez por nós e seu doce milagre, pelo que pagou muito alto preço. E o hino é um convite para a comunidade cristã cantar com prazer e amor o que Deus fez por nós, ou seja, cantar apaixonadamente uma narrativa. O que vem a seguir no seu hino é uma narrativa em que a história da salvação é contada a partir da vida pessoal de um pecador que estava perdido na morte até que encontrou a salvação em Jesus Cristo. Mais adiante, no mesmo hino, Lutero escreve: então Deus, na eternidade, se afligiu sobremaneira com a minha miséria. Lembrou da sua misericórdia, quis conceder-me auxílio. Voltou a mim seu coração paterno. De fato, não estava a brincar. Deu o melhor que tinha. Disse ele a seu filho amado: está na hora de comiserar-se. Vai, coroa preciosa do meu coração, e se a salvação ao pobre, e ajuda-o a sair da aflição do pecado, estrangula por ela a morte amarga e deixa-o viver comigo. O texto bíblico, portanto, nos comunica uma grande história. Certamente há na Bíblia uma variedade de gêneros literários, tais como textos legislativos, poesias, cartas, homilias, mas todos esses gêneros estão atuando dentro de uma grande narrativa. Se lermos a Bíblia sem impor a ela o nosso conhecimento prévio sobre os temas ali expostos,
nem buscarmos nela, a priori, a confirmação das nossas doutrinas, então talvez seja possível reencontrarmos a possibilidade do texto bíblico estar mais próximo da vida, onde ele quer estar, e dali ser fonte divina humana de sentido para a vida. Como escreveu José Tolentino Mendonça, em diálogo com Anne-Marie Pelletier, o ganho de uma leitura da Bíblia passa, assim, a ser proporcional àquilo que o leitor consente expor de si próprio, aos riscos que ele aceita correr, tornando-se vulnerável no confronto com as palavras com as quais ele vai cruzar. Princípio simples, de fato, que não diz respeito unicamente à leitura da Bíblia, mas que se verifica nela seguramente mais do que em qualquer outro lugar. E na mesma obra, um pouco mais à frente, ele diz: é inútil impor ao texto um programa de compreensão quando nos é pedido o contrário, que nos exponhamos ao texto na nossa fragilidade, a fim de receber dele e à maneira dele um eu mais vasto. O que está em questão não é o quanto sabemos da Bíblia e do seu mundo, mas do quanto estamos dispostos a abrirmos de nós para que sejamos julgados e agraciados pelo Evangelho testemunhado na Bíblia. É a nossa história que passa a ser lida pela Bíblia. E nesse encontro, sempre estaremos diante do juízo e da graça de Deus, como tanto disse Lutero. Ennio Miller chega ao final de uma obra dele chamada Caminhos de Reconciliação, a mensagem da Bíblia, dizendo o seguinte: viver na realidade presente do nosso mundo, sustentados e sustentadas pela narrativa bíblica. Essa narrativa nos abre o sentido profundo deste presente no mesmo momento em que o vincula ao seu passado e ao seu futuro. E assim a narrativa bíblica acolhe a nós próprios dentro de si, nos tornamos parte dela. Nela temos nosso lugar pessoal e intransferível. A nossa história de vida é trazida para dentro da narrativa bíblica, quando a narrativa bíblica é trazida para dentro da nossa história de vida. E assim ganhamos uma nova família e um novo horizonte. E assim o amor de Deus nos reconcilia com a nossa própria história. A história de Deus agora faz parte da nossa. E a nossa história pode ser vista agora como o que ela sempre foi, parte da história de Deus. Muito obrigado.